Nós vamos ler um texto que é bem conhecido. Eu quero, junto com vocês, meditar nesse texto, que é um texto que a gente vai lendo, a gente vai falando, e daqui a pouco o Espírito Santo vai abrindo um leque para nós e a gente vai. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, livro de Números. Eu quero ler 2 versículos com você para a gente meditar aqui nessa noite. Números capítulo 22. Quero ler 3 versículos para nós aqui. Quero ler o versículo de número 23. 3 versículos só, 23, 24, 32. Números, capítulo de número 22, versos 23, 24 e o 32. Quantos acharam? Diga, eu achei. Eu achei. Povo bom de Bíblia, assim mesmo, viu? Diz assim na minha Bíblia, tradução, Números 22, versículo 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Verso 32. Então o anjo do Senhor disse-lhe: por já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser seu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Amém? Deu para entender? Coloca a sua Bíblia no banco aí, não senta não, só coloca a tua Bíblia aí. Aleluia. Só para a gente interagir. Diga para a pessoa que está do teu lado nessa noite, diga para ele com carinho, bem devagar, só para ele entender. Diga: um adversário se colocou em nosso caminho. Senta aí, irmãos. Aleluia. Meus irmãos, como eu disse, a gente vai lendo, e parece que a Bíblia ela vai abrindo um leque para a gente, porque a Bíblia a gente lê ela meditando, estudando, orando, para que Deus dê para a gente algo dentro do que a gente meditou. E eu venho por esses dias lendo esse texto, já li umas 4, 5 vezes. Às vezes na hora do meu almoço, no trabalho, pego a Bíblia e fico lá lendo, retorcendo para saber o que Deus quer transmitir para nós, para mim, dentro desse texto. E eu entendi que esse texto é um texto muito confrontativo, porque é um texto que ele vai citar um homem bem conhecido dentro dessa história, que ele tem por nome de Balaão. Balaão, quem é Balaão? É o profeta do momento. É o profeta que está em ascensão nesse período, nesse momento. É o homem que é o porta-voz de Deus. É o homem que transmite o recado de Deus. Só que a Bíblia diz que Balaão
Ele é um profeta que ele é diferente. Por que Balaão é um profeta diferente? Porque as profecias de Balaão, ela tem duas vertentes. A primeira é: aquele que abençoa é abençoado. Aleluia. E aquele que amaldiçoa é amaldiçoado. Mas como é que um profeta vai profetizar uma palavra de maldição para alguém, abençoar alguém? Balaão, como eu disse, é o profeta do momento. E esse profeta aqui vai nos ensinar algumas lições dentro desse texto. Como eu disse aqui, tem alguém que se colocou no caminho dele como um adversário. E esse alguém aqui que se coloca na frente dele, no caminho dele como um adversário, esse alguém aqui é terrível. Terrível. A história vai dizer que Israel sai do Egito. O trajeto de Israel é passar pelas regiões desérticas, porque a ordem de Deus é que aquele povo fosse até a terra de Canaã. Só que o trajeto de saída do Egito para chegar a Canaã era um trajeto meio que difícil de se prolongar, de se caminhar. Por quê, irmãos? Porque era um trajeto que não seria fácil e não seria de uma hora para outra. Alguma coisa no meio do caminho poderia acontecer, do povo chegar até Canaã, alguma coisa iria acontecer no meio do caminho. Mas o Deus que tirou eles do Egito com mão forte disse para eles: eu sou o teu Deus. Glórias a Deus. Eu sou o teu Deus. Deus se manifesta no meio do povo, no trajeto até Canaã, mostrando sinais, maravilhas, enviando alimentação para eles comerem, não permitindo que as suas roupas envelhecessem, não permitindo que inimigos se levantassem contra eles, mas ainda que se levantasse, Deus era quem guerreava por eles, porque é uma nação que está saindo de um aprisionamento, de um cativeiro, e uma nação que não foi treinada para a guerra, não foi treinado para enfrentar inimigos. A gente só vai ver Israel lutando, guerreando, logo depois de Josué para ali, para frente, que a gente vai ver que Josué vai treinar o povo, treinar os homens para a guerra. Desde a saída do Egito, em procissão até chegar a Canaã, o povo ainda está um povo cru, um povo novo, que não tem conhecimento de guerra, não tem conhecimento de território. Eles só vê milagres, só vê Deus agindo em prol deles no Egito, mandando as pragas no Egito. E a Bíblia vai dizer que esse povo está a caminho para a terra de Canaã. Só que esse povo é um povo numeroso que está tomando os acampamentos. A Bíblia diz aonde eles passavam, era como se fosse areia do mar, uma multidão de gente. Glórias a Deus. Israel vai pedir passagem para poder atravessar o Jordão, para chegar a Canaã, e nesse percurso que eles param para poder atravessar o Jordão, uma nação vai se levantar contra o povo de Israel. Que nação é essa? A nação dos amorreus. Os amorreus vão se levantar contra o povo de Israel, no território próximo do Jordão, e a Bíblia vai dizer que Deus vai permitir que o povo vença os inimigos que eram os amorreus. Os amorreus são destruídos, são vencidos pelo povo, pela nação de Israel. Aleluia. Do outro lado, outra nação, a nação de Moabe, fica sabendo que Israel venceu a nação dos amorreus. E quem é o rei de Moabe? O rei de Moabe, chamado-se de Balaque. Balaque é o rei de Moabe, da nação dos moabitas. Balaque fica sabendo que Israel vence os amorreus.
Moisés liderando o povo, Moisés não quer guerrear com eles, não quer guerrear. Moisés só quer passagem para eles atravessar o Jordão para chegar a Canaã. Então, Israel tem que passar pelo território dos amorreus. E quando eles vão passando pelo território dos amorreus, Moisés vai pedir ao rei Balaque se ele permite a nação passar. A Bíblia vai dizer que o rei Balaque não quer dar passagem para Israel, não quer deixar o povo passar. Israel não quer guerrear, Israel não quer lutar com ninguém, eles só querem seguir o caminho deles. Como é a ordem de Deus, vai para Canaã. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Balaque se coloca na frente de Israel, e ele percebe que aquela nação de Israel que venceu os amorreus vai deixar Moabe, vai deixar Balaque temoroso, porque ele vai dizer: que povo é esse, que nação é essa que vem tomando tudo? E ele com medo, a Bíblia vai dizer que Balaque tem que fazer alguma coisa para parar Israel, porque ele percebe que aquela nação era tão numerosa, que ele precisa parar ela, porque ele está com medo. Mas Israel não quer lutar com eles, Israel não quer guerrear contra eles, mas a Bíblia vai dizer que ele vai se colocar como adversário no caminho de Israel. E terrível coisa é se colocar como adversário no caminho de alguém que Deus está pedindo que vá para um outro lugar que ele deseja. A Bíblia vai dizer que ele vai reunir os príncipes da sua cidade, os príncipes de Moabe, os príncipes dos Midianitas. O que ele vai fazer? Vai reunir os príncipes e vai dar uma ordem para eles, dizendo: vai até a casa de Balaão, o profeta, diga para Balaão para que ele venha até a mim, porque eu preciso que ele lance uma profecia contra esse povo. Olha como é que eles são numerosos, olha como é que eles são imensos. Diga para ele vir, para que ele libere uma profecia, para que ele amaldiçoe esse povo, para que esse povo ele não atrapalhe a gente, não impeça a gente. Aí a Bíblia diz que ele reúne os príncipes e ele vai até a casa de Balaão. Os príncipes vão à casa de Balaão, mas a Bíblia vai dizer que eles vão levando alguma coisa da sua mão. Eles vão levar, aleluia, uma oferta, vão levar presentes, ouro, objetos de prata. Qual é a intenção dos príncipes? É para comprar a profecia de Balaão. Para comprar a profecia de Balaão. Qual era a profecia que eles queriam ouvir? Que Balaão amaldiçoasse. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega na casa de Balaão, irmãos, quando ele chega na casa de Balaão, o texto vai dizer que eles vão chegar tardezinha, já anoitecendo. Quando eles chegam à noitezinha, Balaão recebe os príncipes e Balaão vai ouvir por que eles estão chegando lá. Eles vão dizer para Balaão: Balaão, viemos até você com ordem de Balaque. Balaque pediu para que você se apresente até a cidade de Moabe. Para quê? Porque ele quer que você libere uma profecia para amaldiçoar uma nação que está tomando um território, tomando tudo, e Balaque está temoroso. E nós vamos trazer para você, trouxemos alguns presentes, algumas ofertas para você, para a gente poder ouvir essa tua profecia, para você ir com a gente. Balaão, quando olha, Balaão olha os presentes, pastor. Balaão olha a oferta que é levada para ele. Balaão naquele momento foi cirúrgico quando ele observa as ofertas. Só que Balaão, como eu disse, ele é o profeta do momento. Ele é o homem que fala com Deus. Então quando eles apresentam para Balaão a oferta, Balaão diz para eles assim: olha, vamos fazer o seguinte, vocês ficam aqui na minha casa, durmam aqui, não vão embora hoje não, ficam aqui, porque eu vou orar, vou falar com Deus. Não sei que hora que ele vai me responder, mas a hora que ele me responder,
eu trago a notícia para vocês. Ô irmãos, Balaão deixa eles hospedados na casa dele. O que vai acontecer? Balaão vai entrar para o seu quarto. O texto não diz que hora que Deus falou com Balaão. Não diz a hora, não diz o momento. Mas o texto diz que Deus grita para Balaão. Versículo 9. Balaão! Balaão! Quem são esses homens que estão com você? Glórias a Deus. Parece que é uma pergunta que não tem cabimento, pastor. Deus perguntar quem são esses homens que estão com você? Será que Deus não sabia quem é que estava na casa de Balaão? E quem é que eram aqueles homens? Deus, na sua onisciência, onipresença, sabia de tudo. Porque esses são os atributos de Deus. Então, Deus vai perguntar a Balaão: Balaão, quem são esses homens que estão com você? Balaão vai levantar e vai dizer para Deus: Senhor, esses homens são os príncipes de Balaque que vieram até aqui, me chamando para me acompanhar eles, para liberar uma palavra de maldição para uma nação chamada Israel, que está no território deles, Senhor. Olha o que Deus vai dizer para Balaão: Balaão, contra Israel não vale encantamento. Aleluia! Porque aquilo que eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. Glórias a Deus! Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que Deus está dizendo para Balaão? Balaão, eu sei quem é esses homens que estão aí. E eu sei que eles vieram fazer. Mas diga para eles: contra Israel não vale encantamento. Aleluia! Contra Israel não tem maldição. Contra Israel não vai ter maldição. Porque eu disse: aquilo que eu abençoei está abençoado. Ô irmão, você sabe o que é isso? É Deus dizendo: contra o meu povo não tem palavra de maldição que prevaleça. Oh, levanta a tua mão que eu quero profetizar para você aqui nessa noite. Levanta a tua mão. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Que com a nação que ele escolheu, que ele tirou do cativeiro, tirou do Egito, ele está dizendo: aleluia, ninguém vai amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Ninguém vai se levantar contra quem eu falei que vai ter que continuar prosseguindo. Meu irmão, hoje é noite de você glorificar a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, aleluia, não tem maldição que vai prevalecer. Pode se levantar quem quiser, pode quem quiser falar o que falar, meu irmão, mas se Deus falou que não vai ter maldição contra a tua vida, não tem. Quem está dizendo é Deus. Aleluia. E Deus pergunta: Balaão, quem são esses homens? Escuta aqui, é como se Deus estivesse perguntando assim: Balaão, quem é esse povo que está contigo aí? Da onde eles estão vindo? Quem é esses homens que você colocou dentro da tua casa? É como se a gente olhasse hoje, pastor, em algumas igrejas hoje, nossa, que tem por aí, Deus descesse dali e te perguntasse: pastor, quem esses homens estão sentados do teu lado? Quem são esses homens que estão com você? Como se Deus estivesse perguntando: quem é que você tem andado? Com quem você tem se relacionado? Quem são o tipo de gente que você está colocando dentro do seu convívio familiar? Porque às vezes a gente coloca pessoas dentro da nossa casa e a gente não sabe qual a intenção que ela veio. E Deus sabia, pastor, qual a intenção que eles foram para a casa de Balaão. Qual é? Para amaldiçoar. E às vezes a gente coloca a gente dentro da nossa casa, que Deus está perguntando: quem é que está aí? Quem é que está aí dentro desse teu convívio? E a gente não sabe qual a intenção, porque a intenção do coração só Deus sabe, só Deus conhece. Coração é terra que só Deus sabe, Deus conhece. Não, a gente não sabe.
que não tem poder para ver o coração de ninguém, para ver o que se passa no coração de alguém. Mas Balaão, Deus está perguntando para ele: quem são esses homens que estão com você? Quem são as suas amizades que você tem andado? Quem são os tipos de pessoas que você tem feito, aleluia, amizade? E Deus está falando para você: eu conheço ele. Você conhece? Não conhece. Aleluia. Deus está dizendo: eu sei quem é, mas você não sabe, aleluia. Eu sei a intenção deles, mas você não conhece, aleluia. É como se Deus perguntasse assim: quem é que está dentro do carona do teu carro, aleluia? Quem é a pessoa que você colocou na garupa da tua moto, aleluia? Deus conhece tudo, e Deus está perguntando para Balaão, aleluia, quem são os tipos de pessoa que você está se relacionando, aleluia? E Deus está dizendo: cuidado, aleluia, que tu não sabe quem é, que veio para amaldiçoar, que veio para poder lançar maldição contra a tua vida. E Deus está avisando para Balaão: quem é Balaão? Aleluia. É porque Deus conhece, pastor. Deus sabe, pastor. Deus sabe, Deus conhece. Aleluia. Porque às vezes você está achando que está vindo para poder fazer um bem para você, está armando uma arapuca para você e você não sabe. Porque você acha que é teu amigo, mas está armando uma cilada para você. E Deus está perguntando: é, fulano, quem é esse? Calate, ó Maria. Sabe que uma vez eu vi um testemunho de um pastor amigo, pastor Antônio. Isso lá quando eu comecei a caminhar na época de 1997, 98, 99. Eu conheci um pastor amigo. E ele foi na época, eu era uma igreja chamada Deus e Amor. E ele foi lá uma vez levar a palavra no culto de sexta-feira. E ele estava numa cadeira de roda. Ele era cadeirante, uma cadeira de roda. E ele foi lá dar o testemunho dele. Eu levei ele lá. Eu não sabia o testemunho dele. Naquele dia ele contou o testemunho dele. Rapaz novo, numa cadeira de roda. E ele disse assim, ele contou o testemunho, disse: meus irmãos, sabe o que é que hoje eu estou na cadeira de roda? E ele disse: olha, aconteceu isso comigo, vou contar para vocês. Ele disse que uma vez uns amigos bateu na porta dele, pastor. Disse num dia de domingo. Só que a mãe levava ele para a igreja. E lá na igreja, Deus usou um pregador. O pastor disse: rapaz, tem uma cilada preparada para você. Tem alguém que está armando uma emboscada para você. E ele não acreditou. E já saiu rindo do pastor. Isso aconteceu no culto na sexta. No domingo, ele disse que bateu os amigos na porta dele, convidando ele para ir para o baile funk. E ele foi para o baile. Os amigos foram buscar ele de carro em casa e levou ele para o baile. Isso quando acabou o baile, por volta de meia-noite, 1h da manhã, os amigos foram trazer ele de volta. Só que os amigos vieram deixar ele lá onde ele pegou ele, acompanhou ele para até a porta da casa dele. Só que o trajeto da onde ele desceu do carro, porque o carro não dava para subir o morro, que era um caminho estreito, pastor. Era um caminho de difícil, até não subia carro. E ele morava em cima do pico do morro. Ele contando que quando os amigos deixou ele, os amigos acompanhou ele, foi com ele, subindo o caminho, 1h da manhã. Ele disse que no meio do caminho, os amigos que buscavam ele para ir para o baile, os amigos alvejaram ele com 3 tiros nas costas dele. E ele caiu no meio daquele caminho, perdeu sangue. E ele disse que ali, agonizando de dor, ninguém passava naquele caminho, porque era 1h da manhã. Pessoas só passavam, os vizinhos só passavam de manhã para ir para trabalho. Isso era de domingo para segunda-feira. E ele caindo, levando naquele caminho, agonizando, perdendo sangue. E quando ele está lá desfalecendo, uma voz bradou no ouvido dele, contando, dizendo: eu disse para você, eu não falei com você não acreditou, eu usando o meu servo que falou para você que tinha uma emboscada preparada para você. E Deus falando com ele ali, ele disse que aquela voz falou com ele: eu vou permitir você viver, tu não vai descer, mas tu vai pregar a minha palavra. Isso quando foi por volta de 4h30 da manhã, passa o morador descendo para ir para o trabalho e viu ele caindo cheio de sangue. Foi, chamou a família, chamou os vizinhos, colocaram ele no carro, levaram ele para o hospital. Chegando no hospital, os médicos detectaram que a coluna dele, aleluia, a bala ficou alochada numa das espinhas dele, pastor, próxima à coluna, e disse que ele ia ficar na cadeira de roda. E ele ficou na cadeira de roda, mas na cadeira de roda ele saiu pregando a palavra de
ganhando alma. Coisa terrível é você andar com quem você não conhece, você se relacionar com quem você não conhece, fazer amizade com quem você acha que é teu amigo, mas está por trás de você preparando a arapuca para poder te parar. Mas nessa noite eu vim aqui dizer para você que hoje contra a tua vida não vale entendimento, porque Deus, aleluia, está falando com você nessa noite. Oh, aleluia, me ajuda aí nessa noite. Diga para quem está do teu lado, aleluia. Diga, hoje, aleluia, Deus está desfazendo o laço. Diga para quem está do teu lado, diga, hoje é noite do laço ser desfeito. Aleluia, hoje é noite da cova ser fechada. Aleluia, porque quem achou que você não ia passar, não ia dar certo, Deus está dizendo, aleluia, eu estou dizendo nessa noite, assim diz o Senhor, contra a tua vida não tem encantamento. Escuta, irmãos, Deus pergunta para Balaque, quem é que está contigo? Balaão respondeu para Deus. Aí a Bíblia vai dizer, escuta aqui, que Deus disse para Balaão, porque os homens foram buscar ele para ir. Sabe qual foi a resposta de Deus para Balaão? Balaão, você não vai. Você não vai com eles. E a Bíblia disse que Balaão vai dar resposta para ele dizendo, olha, o Senhor falou que não é para mim ir. O Senhor falou que não é para mim ir. Olha o que vai acontecer, olha para cá. Sabe o que vai acontecer? Os príncipes de Balaque vão voltar para sua terra de Moabe, sem Balaão. E quando eles chegam lá em Moabe, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Balaque vai perguntar para eles, cadê Balaão? E eu vou dizer, olha, o Deus de Balaão respondeu para ele, disse que não era para ele vir. Disse o quê? Disse que não era para ele vir. Não era para ele vir? Olha como é que Balaque percebe na resposta que foi levada para ele. Balaque vai fazer o quê? Ele disse que não, que Deus falou que não é para ele vir. Isso. Pastor, sabe o que vai acontecer? Balaque vai aumentar a proposta. Balaque vai aumentar a proposta. Qual é a proposta? Pega mais outros príncipes, carrega, enche de prata, de ouro, bota aí do melhor, vamos embora voltar lá de novo. E eles vão voltar até Balaão de novo. Por que eles vão voltar até Balaão? Porque Balaão disse para eles, Deus não deixou eu ir com vocês. Aí Balaque não é bobo, percebe que aquela resposta de Balaão não foi muito convincente, pastor. Por que não foi muito convincente? Porque eles chegaram dizendo que foi Deus que não deixou ele ir. Então, Balaque vai aumentar a proposta. Olha só, irmão. Olha o diabo como é que é sujo. Ele disse que não vai vir? Não, ele disse que Deus falou que não é para ele ir. Então o que vai acontecer? Aumenta a proposta. Aumenta a proposta por quê? A resposta dele não foi convincente. Eu acho isso aqui interessante porque Balaão está dando uma resposta, mas a resposta Balaque entende que aquilo ali não é uma resposta concreta. De um jeito ou do outro, Balaão ficou seduzido pela proposta. Escuta aqui, olha o que a proposta faz. Olha o que a proposta fez. Deixou Balaão o quê? Balanceado. E essas propostas que são perigosas. Porque essa proposta que deixou Balaão balanceado não é de Deus. E ele fica balanceado com aquilo. E Balaque vai fazer o quê? Balaque aqui, irmão, é o próprio diabo. O que vai fazer? Vai aumentar a proposta. Porque ele percebe que a resposta de Balaão não foi convincente. Não convenceu eles. Aí vai mandar os homens voltar de novo na casa deles. Não sei se vocês já perceberam. Eu falei isso para minha esposa, conversando com ela. Lembra quando a gente era criança? A gente chega para o nosso pai, eu posso ir na rua ali com meus amigos, o pai fala o quê? Não pode. Aí o que ele vai fazer? Vai voltar para o pai e dizer, meu pai não deixou ir.
Só que o que Balaque precisava ouvir não era que Deus não deixou ele ir. Balaque precisava ouvir uma resposta com firmeza. Qual é? Eu não quero ir. Porque quando Balaão manda a resposta, Deus não deixou ele ir, o coração de Balaão já estava corrompido pela proposta. Porque o que Deus queria ouvir da boca de Balaão é: eu não vou, eu não quero. Já viu que tem gente assim? Eu não vou porque meu pai não deixou. Olha, eu não vou porque os meus pastores não deixam a gente ir. Eu não vou porque a minha igreja não permite. Mas na verdade, lá dentro, no fundo, ele queria ir. Por que ele queria ir? Porque o tamanho da proposta seduziu o coração de Balaão. E eu disse aqui, o perigo é quando Deus olha aqui dentro. Aleluia. A gente não consegue ver, mas quando Deus olha aqui dentro que é o perigo. Então Deus olhou dentro do coração de Balaão e viu que ele já tinha sido seduzido pela proposta. E às vezes a gente é assim. O que o inimigo quer ouvir da gente é: eu não quero. Não é eu não posso. Não é minha mãe não deixa. Não é eu que não quero. Aleluia! É eu que não estou afim. Porque eu sei que me chamou. Só que a gente fica meio com as nossas dúvidas, com as nossas indecisões, e a gente acaba dando resposta que não é muito convincente. Aleluia! E o que Deus quer para a gente é que a gente tenha convicção naquilo que nós ouvimos. Eu não quero. Mas vamos lá, é rapidinho nada, eu não quero. Glória a Deus. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não é do meu feitio. Eu sou crente, sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Mas vamos lá, rapidinho, mas ninguém está vendo. Está vendo sim, não está vendo o quê? Aleluia. Vamos lá, teus pastores não vai saber não, tua mãe não vai saber não, meu pai, minha mãe não vai saber, meu pastor não vai saber. Mas aquele lá de cima, que tem os olhos como chama de fogo, ele ainda vê tudo ainda. Aleluia. Então não dá para a gente ficar tutipiando com as palavras, com as ações, com as atitudes. Ou é ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Ou é sinceridade ou não. Porque não adianta a gente abrir a boca falando uma coisa, mas o coração lá dentro Deus já está vendo. Deus já viu. Deus já sabe. Tanto que Deus sabia que a que Balaão vai fazer? Quando ele chegou de novo com a proposta maior, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Balaão vai orar. Porque ele chegou de novo lá, vai dizer assim: ó, Balaão, voltando. Olha nós aqui de novo. Olha nós aqui, Balaão. Agora vamos dar a proposta maior. Sabe o que Balaão vai fazer? Balaão ainda vai orar a Deus. Vai falar com Deus de novo. Mas peraí, se Deus falou que não era para ele ir, por que ele vai orar de novo? Se Deus falou que não era para ele ir, por que ele vai insistir de novo com Deus? E tem gente, ai meu Deus do céu. Aleluia. E tem gente assim, irmãos. Deus falou, não vai. Deus falou, não vai. A gente não para, eu vou orar para saber se Deus permite, se Deus deixa, se é de Deus, se o negócio vai dar certo. Deus está falando que não é para ir. Deus já falou, não vai. Deus já falou, não entra por esse caminho. Não vai nesse negócio que vai dar ruim. Sai desse negócio, que esse negócio não vai dar certo. Deus está avisando. Deus falou, vai insistir, vai permanecer. Meu amigo veio, anotou a proposta é boa, o negócio é legal nada, esse é caminho que está te levando para a morte. E Deus já falou para você.
para tirar dúvida. Vou lá orar, falar que se Deus vai permitir. Vem cá. Mas chegando uma hora, o que Deus vai fazer? Ah, tu cair? Então vai. Já que está insistindo, então vai. Uma coisa que Deus não interfere é no livre-arbítrio. Uma coisa que Deus não interfere é no livre-arbítrio. Quando você deseja, quando você quer, Deus vai dizer, ah, tu quer? Então vai. Eu já falei que não é para ir, mas você está insistindo, então vai. Já falei que não é para ir, mas você quer, tá teimando, então vai. Aí Balaão fez o que? Foi. Quando ele foi, o que aconteceu, irmão? Pastor, quando ele vai, só que ele vai acompanhado dos homens. Ele pega a jumentinha dele, sobe na jumentinha e vai. Quando ele começa com a jumentinha, os homens vão atrás. Aí agora o cenário vai mudar. Eu já vou encerrar. O cenário vai mudar. Por que vai mudar o cenário? Porque agora ele sobe na jumentinha. E agora quem agora vai vir de encontro com ele, já não é mais a proposta, nem os homens que vêm com a proposta. Agora quem é? É o próprio Senhor. O texto vai dizer que o Senhor se coloca como adversário no caminho dele. E pior coisa tem é Deus ser o nosso adversário. Olha aqui, ele sobe na jumenta e vai. Ele começa a cavalgar. A Bíblia vai dizer que ele vai chegar pelo caminho, e o caminho vai pelo campo. Quando ele chega nesse caminho, a Bíblia diz que o anjo aparece na frente da jumenta com uma espada na mão. A jumenta vê o anjo, mas Balaão não vê. A jumenta vê o anjo, o que vai acontecer? Ela vai sair do caminho do campo. E ela vai para um caminho, que esse caminho era um vinhedo. Tinha muitas vinhas, mas havia também um caminho ali que era cercado por uma sebe. O que era uma sebe? Era uma cerca. Só que não era aquilo, não era cerca de madeira, de arame, não. Era muro. Era um muro, e dos dois lados havia uma parede, de um lado e do outro. Quando a jumenta se desvia para o caminho onde tem a parede, a Bíblia vai dizer que ela vai naquele caminho e ela vai apertar o pé de Balaão, vai ferir o pé de Balaão no muro. Quando ela fere o pé de Balaão no muro, o que ele vai fazer? Ele vai espancar a jumenta. Meu Deus! Ele espanca a jumenta, mas o pé está ferido. Ele espanca a jumenta, mas o pé dele está ferido. Parece que ela faz propositalmente, pastor, para ver se ele sente alguma coisa, desperta. Mas Balaão perdeu a sensibilidade por causa da proposta, perdeu a visão espiritual, o discernimento espiritual. O que vai acontecer? Ele vai espancar a jumenta. Aí a jumenta vai sair dali e vai para um outro caminho, porque o anjo com a espada na mão aparece de novo para ela. Só que agora ela vai para um lugar, que esse lugar é um caminho estreito. Não tem como ela se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí ela não consegue ir para lugar nenhum. O que ela vai fazer? Ela vai se render, ela cai. E Balaão cai por cima dela. O que vai acontecer? Ele vai espancar de novo a jumenta. A jumenta, Deus vai fazer a jumenta abrir a boca. Quando ela abre a boca para falar, aleluia, ela vai perguntar para Balaão: por que tu está fazendo isso comigo? Aleluia. Aí ele vai dizer assim, aleluia. Olha o que ele vai dizer, aleluia. Você está pensando que eu sou o quê? Aleluia. Tu tem me tirado como o quê? Aleluia. O que vai acontecer? Aí ele vai dizer para ela: oxalá, se eu tivesse uma espada na mão, eu já tinha te matado. Aleluia. Aí ela vai perguntar para ele: quanto tempo que eu te sirvo? Qual foi o dia que eu fiz isso com você? Aí ele vai responder: tu nunca fizeste comigo. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir os olhos de Balaão e ele vai ver o anjo com a espada apontada para ele. Quando ele vê o anjo com a espada apontada para ele, ele cai de joelho, aleluia. Quando ele cai de joelho, ele se humilha. Aí olha o que o anjo, o adversário, vai falar para Balaão: Balaão, tu agradeça, aleluia, essa jumenta, porque todas as vezes que eu parei na frente dela com uma espada, eu só não te matei, aleluia, porque ela se desviou do caminho. Tu agradeça a ela porque ela foi um instrumento de livramento, aleluia, porque eu me coloquei como adversário do teu caminho. Aí ela apertou o teu pé na
apertar, aleluia, vou machucar, mas você não vai andar mais nesse caminho perverso. Por quê? Porque eu, Senhor, me coloquei na tua frente para dizer para você hoje, aleluia, que eu tenho algo para você. Aleluia. Balaão cai e se prostra. Aleluia. Balaão se prostra. Por que, irmãos? Porque não dá mais para ele correr. O negócio se estreitou para o lado dele. O negócio se estreitou que não dá para ir para a direita nem para a esquerda. Não adianta fugir mais. Então, não adianta fugir mais, Balaão. Agora você vai falar agora o que eu mandar. Você vai até lá agora para Balaque, mas tu só vai falar o que eu mandar. Tu só vai abrir a boca para falar o que eu quero. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo para Balaão? Balaão, o teu tempo acabou. Aleluia. Agora você vai, mas você vai agora falar o que eu quero que você transmita para Balaque. Oh, meu Deus do céu, sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Que Deus, ele sabe como agir. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe, aleluia, como trabalhar para trazer alguém para o caminho de volta. Para trazer para o caminho. Ele sabe, aleluia, a forma dele agir, dele trabalhar. Eu não sei como é que Deus vai trabalhar na tua vida, mas eu sei de uma coisa: te perder, Ele não vai te perder. Aleluia. Vai até machucar, mas esse machucado é para dizer para você, aleluia, volta para o caminho. Vem para o caminho que não é para onde você ter saído. Esse dia, pastor, a gente foi fazer domingo passado, fazer uma visita a um amigo pastor. Aleluia. Chegamos na casa dele lá, me mandaram um vídeo. O homem com o pé, com o rasgão no pé, lá debaixo da sola do pé, tinha mais de 10 pontos no pé. Chega, estava feio, aleluia. Aí falou assim: vamos lá para a gente orar por ele. Vamos lá, está todo quebrantado, não sei o quê. Aí fomos lá, vamos com o grupo lá no domingo visitar ele, fizemos um culto na casa dele. Quando chegamos, ele estava andando de muleta, o pé estava uma coisa horrível. Levou um corte, caiu de moto, caiu de uma moto, achando que é garotão, caiu de uma moto. Deus deu um livramento, porque ele só não bateu com a cabeça, porque Deus não permitiu. Aí ele deu o pé na moto, a moto, sei o que aconteceu, rasgou debaixo do pé dele. Aí ficou um buraco desse tamanho, levou mais de 10 pontos. Aí levou ponto, está lá de repente, daqui a pouco um machucado inflamou, que estourou, arrebentou os pontos. Que coisa terrível, nunca vi aquilo, pastora. Aí chegamos lá, fomos orar por ele. Quando eu começamos a orar por ele, aí eu falei para ele: rapaz, que livramento que Deus te deu. Aí daqui a pouco Deus começou a usar um irmão que estava lá. Daqui a pouco Deus começou a quebrantar o homem, que disse para ele: olha, Deus permitiu isso acontecer com você, para você voltar para o caminho. Sabe o que é? Desviado da casa do Senhor, pastor, afastado dos caminhos do Senhor. Aí o que aconteceu? Não adiantou ele mais fugir e se esconder. Deus disse: eu vou parar ele. Como? Deus permitiu cair da moto para parar ele, e a igreja lá na casa dele para orar por ele. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Deus disse: não adianta fugir mais, o momento é agora. Aí eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo, mas eu sei que ele caiu de joelho, com o pé pro alto, caiu de joelho, reconhecendo que Deus é o Senhor, e voltou para Jesus aonde ele não deveria ter sido. Sabe o que é isso? Aleluia. Deus dizendo: volta para o caminho, filho. Eu aperto, mas eu não te perco. Eu aperto, aleluia, mas não te perco de vista. Eu volta para onde você não deveria ter saído, porque Deus tem as suas formas de trabalhar, de agir. Aleluia. Eu não sei como fazer, mas Deus sabe como tratar com gente que fica fugindo, que está indo para outro caminho, indo para o outro lado. Deus está dizendo: eu vou me colocar no caminho dele. Não se preocupa, deixa ele fugir. A hora que eu descer, o adversário dele vai ser eu. E terrível coisa é: ninguém nunca consegue lutar com ele e vencer ele. Quer uma prova disso? Jacó, no val de Jaboque, aleluia, agarrou com o anjo. O anjo disse: me larga. Ele disse: não largo. Me larga. Ele disse: não largo. Vai me largar. Não, pera aí, eu vou te tocar, vou te ferir, mas eu vou tratar de você. Oh, meu Deus do céu, Deus, ele faz isso. Ô, irmão Alexandre, tu está querendo me amedrontar, botar medo em mim, querendo forçar a barra? Não, eu só estou dizendo para você a verdade, que Deus, para não te perder, ele tem um jeito dele trabalhar. Aleluia. Ele sabe a forma dele trabalhar. Ele sabe a forma dele agir. E dura coisa é se colocar contra o adversário de Deus. Ninguém ganha, ninguém vence.
Não tem ninguém que lute com Deus e saia do mesmo jeito. Não tem. Deus é tão misericordioso que Deus deu oportunidade para Balaão. Só que Balaão se deixou corromper pela proposta. Porque o propósito da proposta é esse: é tirar você do caminho, é tirar você da onde Deus quer que você permaneça. Proposta que te tira do caminho não é de Deus. Se coloque sobre seus pés. Proposta que te tira do caminho não é de Deus. Proposta que te tira você da presença de Deus não é de Deus isso. Porque a proposta de Deus para a tua vida é: permaneça no caminho. Aleluia. Mas rejeite as propostas. Eu quero orar pela tua vida hoje. Curva a tua cabeça que eu oro por você. Entrego a minha oportunidade. Mas eu preciso falar isso aqui. Tem alguém hoje aqui que você está afastado do caminho e deseja voltar para Jesus?